Olá, tudo bem? Hoje o nosso entrevistado especial é o presidente da Câmara da cidade de Nazaré, aqui em Portugal, o senhor Walter Chicharro. Vamos conversar sobre turismo e também sobre desenvolvimento e sobre as ondas gigantes na cidade de Nazaré. É daqui a pouco. O Templo do Surf Mundial fica em Nazaré, uma pequenina vila de Portugal, localizada a 45 minutos de Lisboa, onde ocorrem as ondas mais altas do mundo, conhecidas como Canhão de Nazaré. A altura das ondas passam dos 10 metros. Em Nazaré, as estrelas do surf têm um lugar especial para colocar suas pranchas no espaço museológico na Fortaleza de São Miguel Arcanjo. Entre eles estão os brasileiros Carlos Bullen e Maia Gabeira, que conquistaram seus lugares na Galeria de Honra, ao lado do recordista Garrett McNamara. Para se ter uma prancha na Galeria do Espaço Museológico em Nazaré, requer muito trabalho e coragem para enfrentar o Canhão de Nazaré. Um dos últimos a ter sua prancha exposta no Espaço Museológico foi Mark Cunningham, que entregou uma das suas pranchas. Segundo o presidente da Câmara de Nazaré, Walter Chicharro, o espaço museológico da Fortaleza de São Miguel Arcanjo é uma forma de homenagear esses esportistas corajosos e amigos de Nazaré, que elegeram a pequena vila como a sua segunda casa. Mark Cunningham quis associar o seu nome ao local onde aprendeu a surfar as maiores ondas de sua vida, elegendo como meta para a próxima época a segurança e melhorar a técnica para surfar estas ondas. Nuno Santos Violin também deixou a sua prancha e o violino, isso mesmo, é o segundo português a deixar a sua marca na Surfer Wow, o espaço museológico dedicado ao surf. O presidente da Câmara de Nazaré, Walter Chicharro, agradeceu a oferta do atleta, que passa uma boa parte do ano em Nazaré. Se para ele já era um grande desafio surfar as grandes ondas da praia de Nazaré, fazê-lo tocar violino é então um desafio muito maior. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente da Câmara de Nazaré, Walter Chicharro, sobre o turismo e a atração de investimentos na vila. Não perca! Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. O Perucaba Jardins e Reserva é perfeito para a sua família. Com uma estrutura que só o primeiro bairro planejado de Alagoas pode oferecer, o grande diferencial de se viver em um lugar como esse é a qualidade de vida. Localizado na região de Arapiraca que mais se desenvolve,
Grandes empreendimentos como o Santa Casa de Misericórdia e o Sesmac estão confirmados em nosso bairro. Casas prontas para morar e documentação totalmente legalizada. Simule seu financiamento. Faça uma visita e conheça o melhor. Plantão de vendas no local. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia. O hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. SEUNI, há 15 anos seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na SEUNI você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Com cursos que você conhece e aprova: Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade SEUNI. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Hoje o entrevistado, como eu disse a vocês, especial do nosso programa, é o senhor Walter Chicharro, que é, inclusive, presidente da Câmara de Nazaré. Tudo bem, Walter? Bom dia, né? Se assim podemos dizer, que aqui é o dia, né? Me diga o seguinte, Nazaré hoje é a referência do surf internacional. Como é que vocês conquistaram esse espaço? Bem, acima de tudo, através de um projeto feito pela Câmara Municipal que viu o potencial que a Praia do Norte tinha para os desportos de mar, em particular para o surf, pelo tamanho da sua onda, mas também pela sua consistência e pela sua versatilidade, e à volta disso foi gerado um projeto que visava, acima de tudo, promover a Nazaré internacionalmente com tudo o resto que ela tem para oferecer. A Nazaré é uma marca turística importante do país a nível internacional há 120, 150 anos. No fundo, o que se assistiu com as ondas gigantes foi um refreshment da imagem e, através do surf, permitir que todos aqueles que nos visitam ou que todos aqueles que veem essas ondas gigantes possam conhecer a nossa gastronomia, as nossas praias com muito sol no verão, as praias com ondas para toda a família, portanto não ondas gigantes, a nossa tradição... Tem a parte da praia para as famílias também, que querem tomar banho, as pessoas tem só as ondas gigantes em Nazaré, não. E as ondas gigantes acontecem só na época de inverno, portanto no verão, que é a época turística por excelência da Nazaré, habitualmente o que temos são ondas perfeitamente pacíficas para que, desde os mais pequenos, dos 2, 3, 4 anos, até aos mais idosos, possam desfrutar de uma das grandes marcas da Nazaré, que é o nosso mar e as nossas praias. E a história de Nazaré é muito bonita, né? Tem muita coisa para se ver em Nazaré, em volta de Nazaré, como, por exemplo, a cidade aqui próxima de Alcobaça, né? Tem também Tomar. Então, a Nazaré pode ser o centro, a base do turismo da região. Sim, a Nazaré está no centro do país, está a cerca de 1 hora a norte de Lisboa, a 2 horas a sul do Porto, a cerca de 80 km, portanto meia hora, 1 hora de Fátima, e portanto está numa zona, enfim, preferencial para todos aqueles que nos queiram visitar e possam fazer aqui a sua base de vivência, podendo depois visitar muita coisa aqui à volta. Não posso deixar de afirmar que a Nazaré por si só tem também ela muita, mas mesmo muita coisa para conhecer, para visitar. Portanto, não tem só o mar, né? Não tem só o mar, tem muita história, tem muita natureza, tem serra, tem a nossa tradição agrícola também, com 2 freguesias da Nazaré muito fortes do ponto de vista agrícola, e tem uma componente histórica muito forte. Tem algo que também é muito conhecido dos brasileiros, que é Nossa Senhora da Nazaré. Que inclusive foi levado, a história é essa mesmo, o Círio de Nazaré começou aqui, ou seja, a imagem, a réplica que tem lá? Aquilo que é conhecido é que em Belém do Pará, e hoje em dia esse Círio de Belém do Pará é património imaterial da humanidade, há alguns anos, não há muitos, e portanto há uma ligação muito forte, neste caso no Brasil, neste caso de Belém do Pará, que vê na padroeira da Nazaré, Nossa Senhora da Nazaré, também a sua padroeira. Ainda não tive a oportunidade de visitar Belém do Pará e de levar uma comitiva da Nazaré, sei que já veio uma de Belém do Pará, salvo erro, em 2009, que inclusive trouxe Fafá de Belém,
a acompanhar e, portanto, essa ligação existe e é a minha intenção a breve prazo aprofundá-la e perceber que são duas comunidades que foram erigidas à volta de Nossa Senhora de Nazaré, que naturalmente têm muito em comum. E falando em Brasil, vamos falar de Alagoas, né? E Alagoas tem um certo laço com Nazaré, que é um empresário, Serafim Silva, que construiu o maior resort do estado de Alagoas, hoje o Gran Oca, né? Que não pertence mais ao Grupo Miramar, mas é uma referência também de uma pessoa de Nazaré que construiu. Administrar um município turístico é difícil? É desafiante, enfim, prefiro ver isso como desafiante do que propriamente como difícil. Enfim, todos nós, as nossas profissões, temos seguramente momentos mais difíceis, momentos menos difíceis, mas seguramente todos eles desafiantes. E aquilo que temos tentado fazer com o município de Nazaré é, de alguma maneira, combater a sazonalidade que era muito marcada, nomeadamente na época de inverno, e com esta novidade de termos na Praia do Norte, na Nazaré, as maiores ondas do planeta, temos conseguido não só atacar a sazonalidade, a baixa temporada de inverno, que hoje em dia é muito mais cheia, muito mais preenchida, com muito mais gente na vila. Que o verão chega ao ponto de... No verão, continua a ser o nosso core business, continua a ser a nossa época maior, mas naturalmente com este movimento à volta das ondas gigantes, também o verão é mais cheio. Porquê? Porque a curiosidade continua a ser muita. Como digo, são desafios interessantes. Temos feito, enfim, temos levado a promoção da Nazaré a todo o mundo, porque naturalmente é a principal indústria da Nazaré, continua a ser o turismo. Estamos também a dar passos no sentido de diferenciar as indústrias que há na Nazaré. Temos, por exemplo, um parque industrial já com algumas empresas, mas a nossa ideia, naturalmente, é que nos próximos 20, 30 anos continuará a ser o turismo a principal mola impulsionadora do crescimento económico da Nazaré. E, portanto, a aposta no turismo continua a ser essencial. Walter, me diga o seguinte, Nazaré é uma cidade que começou a trabalhar a atração de investimentos aqui. Quem quiser investir, investirá aonde? Turismo, indústria, e quais são os incentivos? Bem, nós temos as portas abertas a todos os investidores em todas as áreas. Naturalmente, do ponto de vista turístico, ainda há muito a fazer na Nazaré. Direi como notícia que a breve prazo serão construídos 2 hotéis novos na Nazaré e, portanto, acredito que aí há muito para crescer, porque uma vila que tem 15 mil habitantes, ou um concelho que tem 15 mil habitantes, e que no verão e nas épocas altas consegue chegar aos 150, 200 mil visitantes, acaba por ter a necessidade de, naturalmente, alojar toda essa gente. Temos respostas muito próprias do país e muito próprias da terra, nomeadamente o alojamento local, mas também na matéria dos hotéis e do alojamento hoteleiro queremos naturalmente crescer e acreditamos que temos espaço para crescer e continuamos a ser, como eu disse, uma grande atração do país e de um país que hoje em dia é uma grande atração internacional, pacífico, seguro, belo, com excelentes condições para todos e, portanto, nesse aspecto, também o turismo será seguramente passível de outros investimentos e temos a porta aberta para esses investidores. Naturalmente, já o referi antes, temos um parque industrial que era um projeto com 30 anos e que nos últimos 2 anos e meio, pela minha mão, enfim, viu 95% do que está construído hoje, foi já construído por este Executivo e por esta liderança na Câmara Municipal. Enfim, incentivos, acima de tudo uma Câmara aliada do investidor, garantindo que o investidor nos seus processos de licenciamento passa a ter uma prioridade absoluta, passando à frente de todos aqueles que sejam, enfim, outros investidores que queiram cá chegar. É importante que se perceba que o país por si só já atribui uma série de benefícios fiscais e outros. Já há uma legislação portuguesa. Há uma legislação portuguesa que naturalmente tem que ser negociada passo a passo com o próprio Governo, mas, por exemplo, temos aquilo que é o programa Visa Gold, que permite que aqueles que investem €500 mil, há que fazer a tradução para reais, eu confesso que não tenho agora de memória a cotação, então, €500 mil de investimento garante, por exemplo, a cidadania portuguesa a esse investidor. Mas há um conjunto de outros investimentos, de outros benefícios que são possíveis qualquer investidor que chega ao país ter acesso a eles, nomeadamente com uma negociação feita diretamente com o Governo. Da parte da Câmara Municipal, aquilo que é habitualmente dito por mim é que seremos um parceiro
no contacto com todas as entidades, tentando queimar os prazos de licenciamento para qualquer atividade, seja ela hoteleira, seja ela o brasileiro teria alguma diferenciação nesse tratamento? O brasileiro por ser um país irmão de Portugal? Tem a diferenciação de ter uma língua irmã, ter uma língua comum, e portanto à partida terá ainda maior envolvimento da parte da Câmara Municipal, da Prefeitura, como se diz no Brasil, no sentido de alavancar aquilo que são as oportunidades de investimento que aqui chegam. É importante que se perceba que, face ao estado em que herdámos a Câmara, e essa é uma clarificação importante para que ninguém venha enganado, um conjunto de benefícios económicos que poderiam eventualmente ser passíveis de os apresentar aos investidores, nesta altura, pelo facto de estarmos em ruptura estrutural financeira, não são possíveis. Mas a boa notícia é que, presumo que no próximo mandato, nos primeiros 2 anos... Você vai para uma eleição, né? Vai para a eleição em outubro. Eleição, né? Acredito que, com aquilo que tem sido a reestruturação financeira da Câmara, o saneamento financeiro extremamente acelerado que tem sido garantido, permitirá, desde logo, que a breve prazo esses benefícios sejam, e a breve prazo, estamos a falar de 1 ano, 2 anos, sejam incutidos, sejam disponibilizados para o investidor. É importante que se perceba também que, apesar dessa situação financeira, hoje em dia as leis nacionais aplicadas no município de Nazaré permitem já alguns investimentos. Exemplo, aquele investidor que compra uma casa antiga ou várias casas antigas no centro histórico de Nazaré. Tem já hoje em dia um pacote de benefícios fiscais que vão, por exemplo, desde a redução do imposto municipal de imóveis durante X anos, que vão até à redução do imposto municipal de transação, enfim, o imposto que é pago quando alguém compra um imóvel novo. Há uma redução também que o município aplica e, portanto, prescinde de uma receita para que os investidores requalifiquem os imóveis antigos do Centro Histórico de Nazaré, bem como redução do IVA das empreitadas, redução de um conjunto de taxas que se pagam na Câmara Municipal para que possam licenciar a sua construção. Enfim, tudo isso são benefícios que, apesar da situação de ruptura estrutural financeira, o município já aplica nesta altura. Vamos ver, o interessado que está nos vendo agora, aqui no Brasil, ele quer saber detalhadamente. Você tem um site onde ele pode... Temos o site da Câmara Municipal, podem acessar o site da Câmara Municipal, é fácil de procurá-lo, Câmara Municipal da Nazaré, dificilmente aparecerá em Portugal, aliás não aparece mesmo outra Nazaré, e portanto facilmente terão acesso via online, via site da Câmara Municipal, a tudo aquilo que são os benefícios fiscais e de outra ordem que podem ser incutidos aos, enfim, promotores que queiram investir na Nazaré. Fica a dica para você que quer investir aqui em Portugal. Mudando um pouco de assunto, Walter, o Brasil passa por um momento complicado, né, politicamente, e Portugal também passa por um momento muito complicado aqui. Interessante, as duas nações, a Caixa Geral de Descontos, né, passa por dificuldades também, problemas. Os dois países passam por problemas, mas isso é superável? Eu acredito que sim. Naturalmente falo em causa própria porque o governo do país hoje em dia é do Partido Socialista, que é o partido que eu represento. O Walter é do PS, do Partido Socialista. E, portanto, julgo que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro, o meu bom amigo António Costa, têm sabido dar a volta a todos os problemas que surgiram, enfim, nos últimos anos e que têm colocado o país, têm colocado Portugal em grandes dificuldades. O caso da Caixa de Depósitos é só apenas mais um caso. Mas o que é um facto é que este é um governo que, por exemplo, não se esperava que pudesse reduzir o déficit público português ao nível mais baixo dos 40 anos de democracia. E, portanto, ninguém o esperava, se calhar muitos socialistas não o esperavam, achavam-no difícil, mas o que é um facto é que este Ministro das Finanças e este Primeiro-Ministro conseguiram. E essa é um elemento alavancador da economia nacional que não pode ser esquecido e é visível naquilo que são o aumento das exportações, onde seguramente o turismo tem tido um papel fundamental e, portanto, aquilo que se perspectiva na minha opinião, enfim, interessada, porque sou do mesmo partido do Primeiro-Ministro, mas acredito que ele está a levar o país no bom rumo e que o momento difícil que atravessámos nos últimos anos está a ser superado e está a ser superado com muito esforço por parte dos portugueses e com, enfim, com as entidades públicas, Estado Central, mas também o Estado Local, as câmaras municipais, a darem seguramente a terem um grande papel nesse crescimento económico e nesse alavancar da economia nacional. Para encerrar a entrevista, não poderia deixar de citar uma perda irreparável que Portugal teve, que o Brasil sentiu também,
Mário Soares, fundador do PS, né? E que a Nazaré também sentiu. Mário Soares é incontornável para a Nazaré. Enfim, e para o país, seguramente. No caso particular da Nazaré, há que perceber um pouco a história da Nazaré. A Nazaré é uma vila pescatória, naturalmente sempre com uma componente turística muito forte, mas sempre com a base naquilo que é a nossa tradição de ligação ao mar, de ligação à pesca. Daqui saiu, tem uma praça aqui em homenagem a um navegador. Sim, daqui saiu, por exemplo, muita madeira para a construção das naus, do Pinhal de Leiria, destes pinhais que circundam a Nazaré, e saiu daqui muita madeira para Lisboa, do Porto da Pedreneira, o antigo Porto da Pedreneira, enfim, o aglomerado urbano mais antigo que compõe a Nazaré, no sentido de Lisboa, para a construção das nossas naus, que descobriram, entre outros, o país irmão Brasil. Voltando a Mário Soares, como eu dizia, a história da Nazaré é uma história, no que diz respeito ao mar, no que diz respeito à pesca, é uma história trágica, é uma história de morte. Todos nós, eu inclusive, tivemos familiares que faleceram no mar, neste mar que aqui por trás, que tem a enseada, né? Nos faz aqui uma moldura desta entrevista, e o que é um facto é que Mário Soares foi essencial para a história da Nazaré, porque com ele se deu um passo enorme para que acabassem as mortes, ou pelo menos que fossem largamente diminuídas as mortes no mar da Nazaré. Porquê? Pela construção do Porto da Nazaré, que também se vê aqui, o Porto de Abrigo da Nazaré, em que Mário Soares foi fundamental para a sua construção há 33 anos atrás, e nesse aspecto a Nazaré e o Partido Socialista da Nazaré, mas em particular o povo da Nazaré, tem uma dívida eterna para com Mário Soares. Diria eu, enfim, mais uma vez afirmando a minha suspeição, porque sou nazareno, sou socialista, tenho ligações ao mar, acréscimo, tenho nome de peixe como sobrenome, Chicharro, que a Nazaré é socialista, ou tem ideologicamente e sociologicamente uma grande conotação com o Partido Socialista, e nesse aspecto acredito que Mário Soares é um dos principais culpados, se não o maior culpado. Porquê? Porque construiu uma infraestrutura crucial para o desenvolvimento da Nazaré e crucial para as famílias da Nazaré, o Porto Abrigo. Bom, a gente fica por aqui, né? E vamos entrevistar mais vezes ainda, voltem em outras oportunidades, e convidamos você aí ao nosso estado de Alagoas, visitar o nosso estado, saber como é que está lá, porque tem portugueses de Nazaré que querem investir também lá, como tem brasileiros vindo investir aqui em Nazaré. Essa é uma novidade. Fique à vontade para as palavras finais, Walter. Muito simplesmente dizer que enfim, temos os braços abertos para os nossos irmãos brasileiros, já recebemos muitos brasileiros de todo o mundo, enfim, quando digo todo o mundo, brasileiros que vivem fora do Brasil, têm vindo à Nazaré, por exemplo, procurar as pranchas dos surfistas brasileiros, da Maia Gabeira, do Carlos Burro, do Rodrigo Coxa, enfim, de todos eles que aqui têm andado nos últimos anos a desbravar as maiores ondas do planeta e que nos têm ajudado também a promover no Brasil a nossa querida Nazaré. E, portanto, as portas abertas para todos os brasileiros. O carnaval daqui, que é muito simbólico, muito tradicional, muito bonito, muito diferente do brasileiro, muito já diferente. Agora, mas deixar as portas abertas para todos aqueles que nos queiram visitar. Estamos cá de coração aberto, de braços abertos para vos receber, sejam investidores, sejam turistas, a Nazaré espera-vos com todo o prazer e seguramente vai-vos deixar a vontade de voltarem mais tarde à Nazaré. A gente fica por aqui. Lembre-se que se você quer investir aqui em Nazaré, está aqui embaixo, está passando agora nos caracteres, o endereço do site aqui de Nazaré para você ter informações sobre investimentos aqui na cidade. Voltamos na próxima semana.